Olá, estimados irmãos, vamos indo ao nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas maravilhosas lições. Estamos aqui num local diferente, em férias. O nascer do sol foi coisa linda, eu tive a admirar ali o nascer do sol e agora vou gravar aos irmãos. E é maravilhosa as promessas de Deus, né? Ele diz que o sol nasceria para todos e realmente ele nasce lindo, majestoso, maravilhoso, aquecendo, vem trazendo aqui esse luz, né, para o nosso cotidiano. É lindo ver ali o nascer do sol. Recomendo, já há alguns anos que não assisto assim o nascer do sol e foi maravilhoso isso. Mas vamos estudar a nossa lição. O tema que nós temos, a lição 8, é usando e multiplicando o talento. E vamos estudar segunda-feira. O título de segunda-feira, o segundo tópico é Desenvolvendo seus talentos, parte 1. Pergunta A. Como os mordomos cristãos devem descobrir, desenvolver e usar os próprios talentos? Provérbios 1, o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio da sabedoria, conforme algumas versões. E diz: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui está bem claro o início de tudo, o início de todo o conhecimento, o princípio de tudo que você sabe, o princípio de tudo que você desenvolve é temer a Deus, é o temor do Senhor. Provérbios ainda, capítulo 2, o versículo 3 a 9, diz o seguinte: e se clamares por entendimento e por inteligência, e alçares sua voz, se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento em Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Interessante notar aqui os retos de coração. Esses é que recebem a verdadeira sabedoria. E eles exercem justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Então, uma pessoa que tem um equilíbrio no viver, no lidar com as pessoas, ele recebe de Deus essa sabedoria porque ele tem um coração puro, um coração reto, ele tem o temor do Senhor. É impressionante, né? Tiago ainda, capítulo 1, versículo 5, traz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Como Salomão fez, né? Deus deu abertura a Salomão e ele pediu sabedoria, e nós também podemos pedir essa mesma sabedoria para que Deus nos agracie com ela. E se nós fizermos nossa parte para sermos fiel, tentar, na medida possível, através da comunhão com Deus, do Santo e Bom Espírito trabalhando no coração, tentar a retidão ou ser reto, então essa sabedoria pura, essa sabedoria boa, essa vai ser dada a nós e diz que dá liberalmente. Vai ser interessante, né? É a maravilhosa promessa. Vamos ver o que fala a Pena Inspirada sobre esse tema. Muitos jovens, pouco promissores à primeira vista, são ricamente dotados de talentos que não estão em uso. Suas faculdades estão escondidas sobre a falta de discernimento de seus educadores. Em muitos meninos e meninas que aparentemente prometem tão pouco quanto a uma pedra rústica, pode-se encontrar material precioso que resistirá à prova do calor, da tempestade e da pressão. O verdadeiro mestre, tendo em vista que seus alunos podem se tornar, reconhecerá o valor do material com que trabalha. Muito importante. Pouco tempo e muito trabalho, mas pessoas que têm a mente dotadas, que Deus deu talentos bons, talentos enormes,
Então, essas faculdades estão escondidas, mas devem ser desenvolvidas pelos mestres, e esses devem perceber que, apesar de a aparência ser rústica, é um metal maravilhoso que está ali dentro e só precisa ser desenvolvido, né? Esse talento dessas pessoas, desses jovens. Então, ainda de John Strachan, 7 de maio de 1884, Deus tem grande obra a fazer em pouco tempo. Ele concedeu talentos de intelecto, tempo e recurso aos jovens e os responsabiliza pelo uso que fazem dessas boas capacidades. Convida-os a avançar, a resistir às influências corrompedoras e fascinantes desta época veloz e a se qualificar para o serviço em sua causa. Eles não se tornarão aptos para a utilidade sem dedicar coração e energias à obra de preparo. Então aqui fala de ter pouco tempo, mas fala que Deus concedeu intelecto, concedeu sabedoria, responsabiliza esses jovens para usar essas capacidades e eles têm que ter cuidado para não deixar corromper com as fascinantes rapidez da época, ou seja, tudo toma tempo hoje, tudo corre rápido, mas dedicar de coração e energia a se preparar para fazer esse trabalho maravilhoso de salvação de almas. Ainda temos o último partezinha do tópico dessa nota, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 427, traz o seguinte: se com um coração humilde você buscar orientação divina para cada problema e perplexidade, a palavra garante que você receberá uma resposta graciosa. Linda promessa. A palavra nunca pode falhar. O céu e a terra podem passar, mas suas palavras nunca passará. Confie no Senhor e você nunca será confundido e nem envergonhado. Veja que impressionante promessa, todas elas, né? Então traz para nós aqui a necessidade de, como mordomos, descobrir qual é o talento que nós temos e desenvolver e usar esses talentos para a causa de nosso Mestre. Há promessas maravilhosas que está aqui nos acompanhando, que garantem que Papai do Céu está atento para ouvir o nosso pedido, ver a nossa dedicação e atender segundo a sua santa e boa vontade. Pergunta 2. Como os talentos do mordomo cristão aumentam? Então, eu já tenho talento, estou desenvolvendo ele. Como aumentar esse talento? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, nessa carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Então aqui traz para nós que o talento pode ser desenvolvido, multiplicado, se nós utilizarmos ele e tivermos ativo. Diz Parábola de Jesus, página 353. Talentos usados significam talentos multiplicados. O sucesso não é o fruto do acaso ou do destino, mas o resultado da providência divina, a recompensa da fé e da discrição, da virtude e do esforço persistente. O Senhor deseja que usemos todos os dons que tivermos e, se assim agirmos, teremos maiores dons para usar. Então é muito simples. Como multiplicar? Utilizar os dons que tem e, se nós fizermos isso, teremos ainda outros dons para ser usado. The Review and Herald, 25 de março de 1888, apenas inspirada atrás assim, continuando. Alguns jovens são dedicados e perseverantes, e agora estão deixando uma marca e ocupando posições importantes na causa de Deus. Muitas vezes ouvimos pessoas falando dos talentos e habilidades desses jovens como se Deus lhes tivesse concedido dons especiais, mas isso é um erro. É o modo como usamos os talentos recebidos que nos torna fortes. Há muitos que podem ser bem qualificados para se enganjar na obra do Senhor, mas que deixam de aperfeiçoar a habilidade que Deus deu. Olha a responsabilidade que nós temos com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Realmente devemos lembrar da necessidade de desenvolver os talentos que Deus nos deu, que esses talentos vão
ser usado para a sua causa, para salvar almas, e Ele há de nos abençoar tanto na parte espiritual, como também 100 vezes tanto aqui neste mundo que está prometido. Então, realmente, o talento ele serve para ser desenvolvido, e Deus há de nos dar a sua graça e nos abençoar para que possamos realmente desenvolver esse talento. Então, desejo a todos, irmãos, um maravilhoso, excelente dia com o desenvolvimento do talento, e que possamos buscar ver o que Deus nos concedeu, a sabedoria que Ele nos deu, e dessa forma desenvolver aquilo que Ele nos compete fazer para a sua honra, para a sua glória, para a sua causa. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para isso. Amém.